Boa noite, queridos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos nesse momento de reflexão e eu quero só atualizar você porque nós estamos desenvolvendo um texto e já faz algum tempo e às vezes a gente se perde. Então, para que você não se perca, como se diz no popular, para que você não perca o fio da meada, então eu vou só lhe atualizar. Em primeiro lugar, nós estamos falando aqui, baseados na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, e o nosso texto base está sendo os versículos de 5 a 11. Nesse texto, o apóstolo Paulo vai falar sobre um assunto muito importante, que é como desfazermos os planos de Satanás contra a igreja. E nós estamos então procurando aqui aprender quais são as estratégias que Satanás usa para destruir a igreja, para que nós possamos escaparmos dessa estratégia, nós possamos ter uma contra-estratégia. Então, em primeiro lugar, que eu compartilhei com vocês foi sobre a necessidade de disciplina na igreja. É necessário que haja disciplina na igreja para que os planos de Satanás, as intenções de Satanás não se cumpram na vida da igreja, que são planos de destruição. O segundo ponto é, precisamos animarmos-nos uns aos outros, motivar um ao outro. Isso também é um ponto necessário que Paulo menciona. O terceiro ponto para que Satanás e suas estratégias não prevaleçam sobre a igreja do Senhor ou sobre a nossa vida é que nós precisamos também amar, praticar o amor. O quarto ponto que é necessário para escaparmos destes planos de Satanás, planos de destruição, é provar. E nesse tema aqui, nós fizemos questão de fazer um destaque que é provar os irmãos, provar a espiritualidade, provar a maturidade, colocar em teste a igreja do Senhor para saber se ela de fato está aprovada. E o quarto ponto que nós estudamos foi sobre o perdão. Uma igreja que não perdoa é uma igreja que está totalmente numa situação de possível presa de Satanás. Está totalmente vulnerável aos ataques de Satanás, tanto na igreja como também na vida de cada pessoa, individualmente. E agora nós estamos falando sobre o último ponto que Paulo menciona, que é quando ele diz que nós precisamos conhecer as estratégias de Satanás. Nós não podemos vencer o nosso inimigo sem conhecê-lo. Quanto melhor conhecermos os nossos inimigos ou o nosso inimigo, mais facilmente podemos prever seu modo de agir, suas estratégias, saber como ele pensa e, dessa forma, podemos também nos precaver. Então, precisamos prever para depois podermos nos precaver. E começamos dentro desse ponto de conhecer o inimigo e suas táticas, que é o tema que nós estamos agora desenvolvendo. Você pode colocar também conhecendo o inimigo e suas táticas. Então, precisamos ver alguns pontos que nós já iniciamos aqui. Mencionamos 4 pontos que são importantes para o entendimento da maneira de agir de Satanás. O primeiro ponto que é importante é sabermos que ele é um ser angelical, é um ser espiritual, não é um ser material, ainda que ele possa se materializar em alguns momentos, em algumas circunstâncias, ou então ele pode se utilizar de um ser material para se manifestar. Então precisamos fazer uma diferenciação entre materialização e manifestação. Manifestação, nós utilizamos essa palavra no seguinte sentido, no sentido bíblico. É quando o espírito maligno ele se manifesta numa pessoa, ele, usando uma linguagem espiritualista, ele incorpora numa pessoa
e ele usa ou domina ou controla o corpo dessa pessoa. E materialização é quando ele não se apossa de um corpo, mas ele assume um corpo. Isso é materialização. Então ele passa a ter uma forma física, visível e até palpável. São situações raras. Geralmente os espíritos malignos, eles não se materializam. Eles fazem aquilo que se chama, e que a Bíblia também chama de possessão, ok? Possessão demoníaca. Agora, aprendemos que ele é um ser angelical, aprendemos que ele tem a característica dos répteis, ele é extremamente sutil, nós percebemos isso quando fala sobre ele no livro de Gênesis, quando ainda estava no Éden, e também no livro de Apocalipse. Aprendemos também que ele é um ser oportunista. Ele sempre espera a hora certa de agir. Aquele momento que é propício e que ele sabe que há mais chances dele obter êxito ou vitória. Então ele é um ser oportunista. E o outro ponto que nós compartilhamos aqui é que ele é um ser ardiloso, ou seja, ele usa de ardis, ele usa de ciladas, de armadilhas para poder destruir as pessoas. Isto se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11. E hoje nós vamos compartilhar, o meu propósito é compartilhar com você 3 pontos que são muito importantes, e principalmente o terceiro. Então eu não vou me prender muito ao primeiro ponto, porque o terceiro certamente é o mais importante, o mais prático e mais necessário para o nosso dia a dia. Então vamos ver o primeiro ponto de hoje. O primeiro ponto de hoje, que é o 5º na lista geral, uma das características de Satanás ou dos seus demônios é que ele é um ser materialista. Pode até parecer para você contraditório. Primeiro que eu digo que ele é um ser angelical, que ele é espiritual. E agora eu digo que ele é materialista. Então eu quero ajudar você a entender o que eu estou querendo dizer exatamente. Em primeiro lugar, é preciso fazermos uma diferenciação sobre... Se você procurar no dicionário o sentido da palavra materialismo, existem praticamente 2 sentidos principais. E dentro desses sentidos você vai ter toda uma ramificação de sentidos ou significados. O primeiro sentido de materialista é aquele que se prende exclusivamente ao que é material, físico ou aquilo que traz prazer. O outro sentido de materialista já é a conotação filosófica da palavra, que se você olhar no dicionário, numa enciclopédia, você vai ver, por exemplo, falando sobre o materialismo filosófico. Isso não nos interessa porque está totalmente fora do tema do nosso assunto. Quando nós falamos aqui que Satanás é um ser materialista, o que nós queremos dizer é que ele é totalmente voltado para o prazer das coisas deste mundo. Numa linguagem bem evangélica, mais comum a nós evangélicos, ele é um ser mundano, como nós dizemos, porque ele é muito preso ao mundo e às coisas do mundo. E, consequentemente, ele usa essas coisas do mundo para nos tentar. Por exemplo, em Mateus capítulo 4, nos versículos de 2 a 12, que fala da tentação de Jesus, Satanás vai colocar diante de Jesus alguns prazeres materiais que ele espera que o Senhor aceite, e dessa forma Jesus estaria preso a Satanás. A primeira coisa que ele propõe a Jesus é que Jesus, depois de 40 dias sem comer e sem beber, que ele transforme pedras em pães. E aí é quando o Senhor usa a palavra de Deus e diz para Satanás, nem só de pão viverá o homem. E observe que Satanás, ele vai utilizar
para argumentar com Jesus as Escrituras. Óbvio. Por que Satanás usa as Escrituras? Porque para Jesus, o Filho de Deus, as Escrituras era o seu referencial essencial de vida. Portanto, não teria sentido Satanás usar outra coisa para tentar a Jesus, porque não teria graça, não teria o mesmo impacto, o mesmo efeito. Então ele diz, está escrito. Então quando ele diz, está escrito, Jesus diz, também está escrito. Então ele diz, nem só de pão viverá o homem. Então, em primeiro lugar, Satanás tenta Jesus no sentido de colocar Jesus em função do suprimento das suas necessidades físicas, das suas necessidades materiais, de pão, de água. E nós, seres humanos, somos muito tentados nessa área. A outra coisa também que Satanás propõe a Jesus é que Jesus, ele suba num monte e ele então pule de cima daquele monte para mostrar o seu poder. Então nós temos aí uma outra tentação, que é a tentação da demonstração de poder, que é uma coisa também muito comum nesse mundo. Nós vemos aí constantemente pessoas que buscam poder, buscam posição, buscam cargo, buscam reconhecimento, algum tipo de glória humana para poder prevalecer sobre os outros ou se destacar sobre os outros. Então nós estamos vendo aqui que Satanás é um ser materialista, porque ele está sempre voltado para as coisas materiais e ele vai usar a tentação nas áreas materiais para destruir as áreas espirituais. Então preste bastante atenção nesse ponto. Satanás tenta destruir as coisas espirituais se utilizando das nossas necessidades materiais, que são necessidades legítimas, porque Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo que reconhece que o homem vive de pão, mas ele não pode viver só de pão. É isso que às vezes nós não entendemos e não temos um relacionamento equilibrado, um relacionamento bíblico com as coisas materiais. E o que faz aí a diferença é a expressãozinha só. Nem só de pão vive o homem, mas vive de pão, obviamente, mas não só de pão. Nós temos também que desenvolver o lado espiritual da nossa vida e não só viver em função das coisas materiais ou das necessidades materiais dessa vida. O outro ponto também que eu quero levar em consideração sobre essa questão do materialismo de Satanás é que o próprio Jesus declara a ele como o príncipe desse mundo. Se você olhar no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, Jesus vai dizer o seguinte: aquele que manda neste mundo, ele não tem poder sobre mim. Veja bem, Jesus diz, está chegando aquele que manda neste mundo. Isso tem relação com a tentação também. Nós não entendemos, olha, quando Satanás tenta a Jesus e oferece a ele coisas materiais, Satanás, o próprio Satanás, inclusive, ele diz assim, olha, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Então, Satanás começa dizendo para Jesus, olha, tudo isso é meu e eu posso te dar. E se você prestar atenção, Jesus não questiona a afirmação que tudo isso é dele. Ou seja, Jesus reconhece, Jesus admite que, de fato, todas estas coisas materiais estão debaixo do poder de Satanás e ele pode dar estas coisas a quem quiser. E aqui no capítulo 14, versículo 30 de João, ele diz, não posso continuar a falar com vocês por muito tempo, pois está chegando aquele que manda neste mundo.
Outras versões, como a versão atualizada, por exemplo, diz assim, está chegando o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo significa, essa palavra príncipe, também tem um significado de principal. Aquele que tem mais influência, aquele que tem mais poder, que tem mais domínio. Então Jesus reconhece que este mundo em que nós vivemos, ele está sob ou debaixo do domínio de Satanás. Se você ainda tiver dúvida sobre isso, então vá para a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 9, e você vai perceber, olha bem o que João, o mesmo João que escreveu o Evangelho, ele vai dizer sobre essa questão. Capítulo 5, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, aliás, verso 19, capítulo 5, verso 19, João diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo, observa bem, presta atenção essas palavras que eu vou destacar. O mundo todo, veja bem, o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Maligno é um outro nome usado para Satanás. Os nomes mais comuns são demônio, Satanás, o maligno, são termos bíblicos. Agora, quando se fala demônio, se fala sobre os anjos caídos que seguem a Satanás de um modo geral. Então, Satanás é também conhecido como o maligno. Então, no verso 19, Jesus está dizendo, aliás, o apóstolo João está dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do maligno. Então, quem controla esse mundo? Quem domina esse mundo? Todos os sistemas ideológicos e às vezes até religiosos estão sob o domínio ou sob a criteriosa. Então é nesse sentido que Satanás adoração, exaltação de si mesmo e coisas semelhantes. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você hoje, que a Bíblia declara, é que Satanás é enganador. Eu quero que você anote aí, ou se você estiver com a sua Bíblia em mãos, você pode agora já deslocar-se para o texto. Na primeira carta de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 4, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos. Observa o ponto 2, que também é muito importante. Esses ensinamentos que vêm de demônios são espalhados por pessoas. Pessoas. Presta atenção. E ele diz, pessoas hipócritas e mentirosas. Então preste atenção, esse ponto é muito importante. Então eu quero dizer para você uma coisa muito séria. Há pessoas dentro do contexto religioso, dentro do contexto eclesiástico, usados por Satanás para espalhar, disseminar mentiras e enganar as demais pessoas. Então, meus queridos, Satanás, ele usa pessoas para enganar pessoas. Ele é conhecido como o enganador, porque ele engana as pessoas com ensinamentos falsos. Isso não acontece só na área religiosa. Deslocar para espaços de atuação, porque, na verdade, em todas as áreas, na área social, política, econômica, ideológica, tudo, na verdade, como ele é o príncipe deste mundo, como o mundo jaz no maligno, essa palavra jazer, esse verbo significa está debaixo do controle, está sob o poder. Então, como esse mundo está debaixo do poder de Satanás, em todas as esferas, econômica, social, política, educacional, sexual,
realmente contaminadas, afetadas e bem direcionadas, sutilmente articuladas, para nos levar a abandonarmos a fé e vivermos no erro. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Escolha muito bem as igrejas ou a igreja que você frequenta. Escolha muito bem os pregadores que você ouve. Tenha muito cuidado, porque Satanás usa pessoas para enganar as pessoas. Então seja cauteloso com isso. Agora, um outro ponto, e aí eu quero passar a maior parte do tempo nesse ponto. Esse provavelmente vai ser o último ponto, porque ele é tão importante que eu vou esmiuçá-lo mais. Então, eu quero que você leia em Apocalipse, capítulo 12, versículo 20. Apocalipse é o último livro da Bíblia. É fácil encontrar. Vá para o último livro da sua Bíblia e procure o capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 20. Apocalipse 12, 20. 12, 20. Não, eu me enganei aqui, porque na verdade, agora eu estou percebendo, Pronto, 12, 10, é porque eu anotei aqui errado. Nós lemos até ontem esse texto. Apocalipse 12, 10, diz assim: Então ouvi uma voz forte no céu que dizia: Agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, essa palavrazinha que eu quero destacar, e eu já vou aqui corrigir aqui a anotação aqui, que houve um errozinho na hora de digitar. Apocalipse 12, 10 descreve Satanás como sendo o acusador dos nossos irmãos. Ok? E diz assim: o acusador dos nossos irmãos que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite. Ok? Ele foi jogado para fora do céu. Mais uma vez eu quero só reforçar um ponto que eu falei aqui. Algumas pessoas acham que Satanás não pode entrar na presença de Deus. Mas está aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, dizendo que ele foi jogado para fora do céu. Se foi jogado para fora do céu, ele estava dentro do céu, obviamente. Então essa ideia de dizer que Satanás não pode entrar na presença de Deus, não pode entrar onde tem a presença de Deus, que como já discutimos ontem, reforçamos bastante, aqui ganha mais um reforço. Mencionamos Jó, capítulo 1, quando diz que Satanás estava rodeando a terra e entrou na presença de Deus junto com os anjos, outros anjos que estavam a serviço de Deus, e agora temos Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, dizendo que Satanás foi jogado para fora do céu, ou seja, ele estava dentro do céu. Então, Satanás pode sim entrar na presença de Deus. Os demônios podem sim entrar em igrejas e sair como se nada tivesse acontecido. Então, meus amados, vamos agora conversar mais sobre esse assunto, que é o principal que eu quero desenvolver hoje com você, sobre o acusador. Por que eu vou explorar esse assunto? Meus amados, porque todos nós vivenciamos essa realidade na caminhada espiritual de um modo muito forte, muito marcante e traumatizante até. E eu quero aproveitar, vou anotar aqui algo que eu quero lhe entender, que eu quero lhe ajudar a compreender para que eu não esqueça. Então, eu quero que você coloque aí 2 subpontos da acusação. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que Satanás se utiliza de 2 situações de acusação. Uma é, eu chamo de
O que é uma acusação legítima? A acusação é quando você faz uma declaração de crime ou pecado contra alguém. E a culpa é o resultado dessa acusação. Quando alguém lhe acusa, então você acaba se colocando na situação de culpado. E praticamente todos nós desenvolvemos ou carregamos ao longo da vida, lembrando de algo que martela a sua mente e o seu coração, acerca do qual você se sente culpado e talvez você nem saiba se realmente é culpado ou não. E muitas pessoas vivem essa realidade. A culpa, ela é terrível. A culpa não nos tira a salvação, mas nos tira a alegria, o prazer da salvação. O salmista Davi, em um dos salmos, falando sobre o seu pecado com Batseba, depois dele ter adulterado e ter cometido assassinato também, para poder ficar com Batseba, ele faz uma oração a Deus e ele, na sua oração, ele diz assim, ele pede assim a Deus, Senhor, me restitui a alegria da salvação. Davi não diz, me restitui a salvação, não. Ele pediu perdão a Deus, ele confessou o seu pecado, pediu perdão a Deus, ele sabia que ele estava perdoado. Portanto, ele não estava numa situação de que, perdi a salvação. Ele não pensava desse modo. Mas, por outro lado, Davi vivia uma situação infernal de culpa e autocondenação, e por isso ele perdeu o prazer, a alegria da salvação. É tanto que em um dos salmos ele diz que ele estava tão deprimido, inclusive ele diz assim, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu escondi o meu pecado dentro de mim, enquanto eu encobri o meu erro, os meus ossos adoeceram dentro de mim. Ele, em outras palavras, ele diz, a vida para mim se tornou terrível, se tornou péssima. Ele disse que passava a noite chorando. Ele chega a mencionar que ele encharcava o travesseiro com lágrimas. Nós estamos aqui vendo um homem de Deus que cometeu um sério pecado, mas que se arrependeu tão seriamente. E agora ele vivencia uma situação de uma culpa tão profunda, passa por um desespero e que qualquer especialista hoje, qualquer médico descreveria como depressão. Davi está péssimo. Ele diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus olhos ouvem esta... Quem é que nos traz essa culpa tão grande? Podemos ser nós mesmos, a culpa pode ser produzida por nós mesmos, pode ser produzida por outras pessoas, ou pode ser produzida por Satanás, ok? E eu quero que você aprenda uma coisa muito importante, muito sutil, que poucas pessoas têm essa percepção equilibrada e conforme a palavra de Deus. Observe bem. Deus não coloca culpa sobre os seus servos. Deus traz convicção de pecado. Ele não traz condenação por causa do pecado. Quem traz condenação e culpa, quem traz acusação, quem é o acusador dos irmãos, que está frequentemente diante de Deus, apontando os nossos erros e pecados. A Bíblia diz aqui em Apocalipse capítulo 2, que este ser, que assim há algo em nós que nos acusa, a Bíblia chama de consciência, ok? Consciência. E veja bem, uma coisa importante, voltando aqui. Existe a culpa ou acusação legítima e existe a culpa ilegítima. O que é uma culpa legítima? A culpa legítima é quando você realmente pecou. Davi pecou. A palavra de Deus diz, ele pecou. A culpa que ele sentia era legítima? Era. Não significa que era certa ou adequada, porque Deus não quer os seus servos debaixo de culpa e condenação, porque a culpa e a condenação nos tiram o prazer da presença de Deus. A alegria, a felicidade de vivermos
e de estarmos na presença de Deus. Agora, existe também a culpa ilegítima. O que é a culpa ilegítima? É quando você está diante de uma acusação falsa. Mas, por outro lado, o inimigo é tão sutil que você não consegue perceber quando você está debaixo de uma acusação ou condenação falsa. Ele faz com que o falso pareça tão verdadeiro que você acredita. E são milhares de cristãos, milhares de servos de Deus, homens e mulheres de Deus que vivem nesta situação. Agora, eu estou aqui falando para você sobre o problema e eu quero ainda destacar um outro ponto importante desse problema. Quando Satanás usa contra nós a estratégia da acusação ou condenação para nos destruir, ele não nos acusa somente de coisas ruins. Ele pode usar coisas boas, corretas, importantes para nos acusar. Por exemplo, eu conheci um jovem, ele estava no seminário, e ele então buscava a Deus muito zelo, muita vontade de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus. Ele, no seu zelo, porém, faltando sabedoria, ele decidiu que todo dia ele iria jejuar durante o almoço. Então imagina uma pessoa todos os dias deixar de almoçar. Ainda que isso fosse por pouco tempo, um mês apenas, isso já é complicado. Então uma pessoa passar a viver somente com o café da manhã e a janta por muitos dias. Isso não é nada fácil, não é simples. E principalmente quando se é jovem, que a gente tem toda aquela energia e o corpo sente falta da alimentação mais do que nunca. Porque nós gastamos muita energia e precisamos repor essas energias. Então esse jovem tomou a decisão. Todo dia, na hora do almoço, ao invés de ir para o refeitório, eu vou para o meu quarto orar. Ele fez isso no primeiro dia. Fez isso no segundo dia, já meio desanimado. Fez isso no terceiro dia. No terceiro dia ele já perguntou-se, será que precisa mesmo fazer isso? No quarto dia ele disse, não, acho que eu vou almoçar. E ele foi para o refeitório almoçar. No quinto dia, mas ele não honrou, ele não cumpriu. Ele fez um juramento com Deus, um trato com Deus. No quarto dia, ele já não conseguiu mais cumprir. E aí ele começou a se sentir péssimo, péssimo. No quinto dia, ele vai para o refeitório, pior ainda. E cada vez que ele ia para o refeitório, ele se sentia pior, pior e pior. Ou seja, a alimentação é algo normal. O próprio Jesus sentia fome. E ele se alimentava regularmente. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano normal. Mas aquilo que era normal para qualquer ser humano se tornou uma perturbação, um inferno na vida daquele jovem. Alimentar-se para todos nós, geralmente, é um prazer. Para aquele irmão, virou um inferno, porque ele se sentia condenado. Porque toda vez que ele ia para o refeitório, ele se lembrava do acordo que tinha feito com Deus. Ele se lembrava que ele não estava cumprindo e ele se sentia condenado. Ao mesmo tempo, ele achava que aquela culpa, aquela condenação era Deus cobrando dele. Que ele cumprisse o acordo, porque ele precisava de uma vida espiritual mais profunda. Não alimentasse, passou a ser um inferno. E havia aquela voz, aquela acusação. Você fez um acordo com Deus, você fez uma promessa, prometeu a Deus que iria jejuar, queria buscá-lo. Você não ama a Deus, você na verdade não é sincero, você não é um homem de Deus, você não é espiritual, você faz promessa a Deus e não cumpre. E ficou aquela coisa martelando na cabeça daquele jovem. E ele já não sabia mais o que fazer, com tanta culpa, com tanta condenação, com tanta acusação.
Até que finalmente, em um determinado momento, Deus deu a ele a vitória sobre aquela situação e ele aprendeu uma lição. E essa lição é muito importante porque muitos vivem experiências assim, mas ainda não aprenderam essa lição tão importante. A lição é o seguinte: Satanás nos acusa e nos condena também com coisas boas e certas. Não pense que Satanás só usa os nossos erros para nos condenar. Ele não usa só coisas ruins para nos condenar, para nos aprisionar. Satanás pode usar isso para deixar você debaixo de uma condenação terrível? Pode. Orar é importante? É. Mas Satanás pode usar a oração para deixar você numa prisão espiritual contínua. Ele pode ficar martelando na sua cabeça o tempo todo e dizendo: você não ora, tá vendo? Você está orando muito pouco. Você nem orou hoje. Tá vendo? Você orou, mas essa sua oração nem valeu de nada. Você estava pensando em outras coisas e Satanás martela e martela, martela a sua mente, a sua cabeça com coisas boas, ele lhe destrói. Ele usa coisas de Deus, coisas espirituais, coisas legítimas para arrasar a sua vida. Ele usa coisas de Deus para bloquear o seu relacionamento com Deus. Porque a partir daí, ele também bota na sua mente: Deus não gosta de você, Deus desistiu de você, você não merece Deus, você é muito inferior, você não vai conseguir corresponder aos padrões de Deus, você não vai conseguir agradar a Deus, você jamais será o homem de Deus, e é tanta coisa que a sua vida vira um inferno na terra. Então, meus amados, não esqueça isso. Existe a culpa. Eu vou voltar aqui. Satanás é o acusador dos irmãos. E existe a acusação, ele usa uma culpa ilegítima, que é quando você se sente condenado, mesmo que você não tenha praticado nenhum pecado. Por exemplo, Satanás pode acusar você: você não é espiritual, você não é um Deus, você não é uma mulher de Deus, porque você não tem os dons, está vendo? Você ainda não foi batizado com o Espírito Santo. Você busca tanto, pede tanto a Deus, mas você está vendo? Você nem recebe o poder de Deus, a unção de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Sabe o que é isso? Você não merece. Deus não gosta de você. E aí, meus amados, isso martela, 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 martela na sua cabeça, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E você está ficando louco, não consegue. Irmãos, eu já vi pessoas, eu já precisei aconselhar pessoas e ajudar pessoas que estavam literalmente enlouquecendo, em situação de acusação e condenação. Eu já precisei ajudar pessoas que realmente eu recomendei que essa pessoa procurasse um psiquiatra, porque aquela acusação se tornou uma compulsão, se tornou uma opressão. Os demônios usam muito da arma da opressão, ok? Eu não sei se você conhece a palavra opressão, mas existe esta opressão onde Satanás ataca a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas ideias, e ele, como eu falei ontem para você, eu lhe expliquei, Satanás não pode ler os nossos pensamentos, mas ele pode colocar pensamentos na nossa cabeça. Então, preste bastante atenção para você aprender a lidar. Davi, você assassinou um homem bom, um homem justo. Esta foi uma acusação e uma culpa legítima que Davi desenvolveu. Mas também nós somos atormentados por culpas e acusações ilegítimas. E Satanás pode nos acusar, inclusive, com verdades e coisas boas. Ele vai dizer para você: você não ora tanto. Está vendo? Aquele irmão que se converteu depois de você já está muito melhor do que você. Ele já teve mais experiências com Deus. Você não tem espiritualidade. Ele pode dizer: tá vendo? Aquele irmão lá já tem um cargo na igreja, você não tem. E então você vive debaixo de acusação, acusação, acusação. E aí você desenvolve uma culpa, condenação, condenação, condenação. E Satanás transforma
a sua vida em um inferno. Você tem a salvação, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é salvo, transformado, lavado pelo sangue de Jesus, mas você não desfruta disso, porque Satanás lhe aprisionou numa cadeia de culpa, condenação e acusação, da qual você não consegue escapar. Você está vivendo assim? Você tem passado por experiências assim? Eu tenho certeza que você, meu irmão, que está me ouvindo agora nessa mensagem, eu tenho certeza que você já passou por isso. Ou quem sabe você está vivendo isso. Você está passando por esta situação. Talvez eu esteja aqui falando e você está dizendo assim, pastor, essa é minha vida. Eu estou exatamente assim. Eu me sinto assim, eu estou assim. Meu amado, eu quero dizer para você que há solução. Que há uma saída para este tormento, para este inferno em que você vive. Agora, infelizmente, eu vou ter que dizer para você que hoje nós não teremos tempo suficiente, porque eu lhe mostrei o problema, mas eu não lhe mostrei a saída. Eu não lhe mostrei a solução. Mas olhe, porque nós agora não estamos mais fazendo nossas lives no Instagram, nós migramos para o YouTube, é mais prático, até melhor a imagem, mas nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Você que tem nos seguido pelo Instagram, nós já colocamos lá um link para que você possa acessar essas mensagens diretamente do Instagram para o YouTube. Então, meu amado, eu quero deixar um desafio para você. Que a gente se encontre amanhã aqui, nesse mesmo horário, às 19 horas, e eu vou explicar para você com todos os detalhes, inclusive tirar dúvidas. Você já pode lançar suas dúvidas e perguntas, mandar para nós, ou pelo Instagram, ou através do próprio YouTube. Você lança suas dúvidas, suas perguntas, vamos anotar e amanhã responderemos cada dúvida e cada pergunta. E amanhã nós vamos lhe ensinar com detalhes, o mais minuciosamente possível, como se livrar da culpa, da condenação e da acusação, seja legítima ou ilegítima. Então amanhã, às 19 horas, nós estaremos mais uma vez aqui juntos. E eu quero desafiar você, vou insistir, não perca. Será talvez a parte mais importante desse estudo, porque eu estou lhe falando como o diabo age, mas você precisa saber como se livrar desta ação de Satanás. Amanhã nós estaremos compartilhando com você esse princípio. E queremos que se inscreva no nosso canal, porque nós estaremos cada dia acrescentando mais mensagens, mais e mais mensagens para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua libertação, para a sua prosperidade espiritual. Ok, amado? Então não deixe de participar conosco amanhã, às 19 horas, compartilhando com você. Mas não esqueça, se inscreva no nosso canal, tá bem? Deixe o seu like ou dislike, se você não tiver gostado, não é obrigado a gostar, tá bem? Então amanhã estaremos juntos. Que você tenha uma boa noite, que Deus abençoe. É até bom a gente rir um pouco para desopilar, porque depois desse assunto tão sério, e você sair aqui só debaixo de culpa e condenação, sem ter a resposta ou a solução, isso lhe propiciaria provavelmente uma noite ruim. Mas vamos rir um pouco, porque inclusive depois nós vamos falar sobre isso, sobre a alegria, que ela faz parte da caminhada com Deus. E ela é muito importante no que diz respeito à nossa vitória sobre as astúcias, as artimanhas, os ardis de Satanás. Vamos aprender que a alegria também faz parte desse processo. Então não ache estranho. Você vai começar a me fazendo algumas brincadeiras. Mas, queridos, não esqueça, não falte amanhã. E quero ainda lançar um outro desafio para você. Você sabe de pessoas que vivem assim? Você conhece pessoas que vivem debaixo de culpa e condenação? Então, ajude essas pessoas. Como? Incentive, convide para ela estar aqui nesse horário amanhã aprendendo esses princípios.
Olha, você vai aprender coisas que você nunca imaginou, nem sequer que estava na palavra de Deus, nem sequer que estava na Bíblia. Eu vou lhe ensinar coisas que você não aprende nem no curso de teologia, porque são coisas práticas de vida. Isso tem a ver com vivência, não é conhecimento. É o seu dia a dia com Deus e com as batalhas da vida que lhe trazem tais ensinamentos. Então, concluindo, que Deus lhe abençoe, uma boa noite, durma bem, durma em paz. Amanhã estaremos aqui e vamos ensinar para você todos esses segredos de como se livrar da culpa e da condenação. E se tiver dúvidas, perguntas, já nos envie, porque amanhã nós já estaremos aproveitando esse tempo e respondendo. Aquilo que não estiver dentro do nosso esboço, nós acrescentaremos conforme as perguntas que você fizer. E aí a gente pode ampliar esse estudo.